relacionamento do casal diante da doença de um filho. Relações de pais diante da doença de um filho, a importância da terapia neste momento e o que é ressignificar uma história, esses pontos eu vou falar no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então, vamos para as perguntinhas de hoje sobre relacionamento do casal diante da doença de um filho. Primeira pergunta: como não impactar o relacionamento do casal com a doença de um filho? Algumas famílias têm a vida invadida pela doença de um filho, acarretando sentimentos de fracasso, vergonha e de culpa, que podem causar conflitos para o casal. Essa situação dolorosa, ela gera um desequilíbrio no sistema familiar, que pode levar a uma crise com o casal ou com os outros filhos. Muitas vezes, os planos familiares precisam serem modificados ou até mesmo uma interrupção dos objetivos futuros. A doença impactará o casal, cada integrante da família de uma maneira diferente, pois cada um tem o seu jeito particular diante da sua individualidade de lidar com o sofrimento. O diálogo familiar será fundamental neste momento para que todos tenham oportunidade para falar dos seus sentimentos e pensamentos. Segunda pergunta: como os pais reagem diante da doença de um filho? Diante de um filho doente, os pais e toda a família sofrem, mas cada um reage de uma maneira. Na maioria das vezes, a mãe ela se dedica ao cuidado do filho e neste momento o pai se encarrega mais do sustento da família. Geralmente a mãe tende a abdicar de interesses pessoais, incluindo o contato com outros filhos, trabalho e autocuidado, o que poderá levar a um sentimento de culpa por esse afastamento. O sofrimento paterno, ele demonstra uma angústia por não poder ajudar tanto, seguindo este cenário que contei aqui para vocês. Já quando em situações de participação direta de ambos os pais, a relação do casal ela tende a se fortalecer, identificando esse laço afetivo, sentimento de reciprocidade, acolhimento, admiração e união. Terceira pergunta: como a terapia pode auxiliar o casal na doença de um filho? O casal que vem para a terapia lidar com questões referentes à doença de um filho vem com muita ansiedade, incertezas e resistências. Encarar o sentimento de angústia, de fracasso e de impotência será um ponto importante a ser encarado na terapia, ou seja, enfrentar as suas próprias fantasias de fracasso, como os pais, a derrota, a culpa em grande parte inconsciente e tentativas fantasiadas e idealizadas na tentativa de superar esse sofrimento. Quarta pergunta: vejo que muitos casais levam o filho para a terapia por não reconhecer seus próprios erros. Algumas crianças são levadas à terapia por estar refletindo conflitos mal resolvidos dos pais. A criança na psicoterapia, ela consegue expressar impulsos, sentimento e fantasia inconsciente, ouvindo interpretações e elaborando o conflito. A criança é uma peça essencial nessa engrenagem que envolve toda a família. Levar o casal a uma terapia de casal é até mesmo uma terapia familiar. Ocorre quando o casal ele atinge um certo grau de maturidade, de capacidade para lidar com as próprias emoções e assim os pais aprenderem a lidar com os desafios e conflitos familiares. Quinta pergunta: escuto tanto você falar sobre ressignificar e gostaria que falasse mais sobre isso. O que é esse tal de ressignificar? Vamos entender usando este princípio que eu vou trazer aqui para vocês. Durante o processo terapêutico, o psicólogo ele estará com foco de atenção na comunicação verbal do paciente, observando a sua narrativa referente ao presente, passado e futuro. Outro foco de atenção é a comunicação não verbal, que acompanha a fala através de gestos, expressões faciais e muitas vezes sem que a pessoa perceba. Cabe ao psicólogo a interpretação, que é a arte fundamental, onde ele procura decodificar a mensagem,
lendo nas entrelinhas e usando técnicas interpretativas para o processo de elaboração e de mudança no paciente. Interpretar está associado a significar e ressignificar. Significar é dar um sentido a algo, aprender a dar sentido, um significado mesmo. Corresponde a querer dizer, expressar, mostrar ou dar a entender, traduzir. Ressignificar é dar um novo sentido, um movimento para trás, uma repetição, um recomeçar, reavivar, uma mudança de estado. É fundamental ressignificar o nosso passado e dar um novo sentido para isso. Se você está com dificuldade de ressignificar esse seu passado, estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 98313 2371, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.